Será que as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é um cristão de verdade? Quais são as pessoas que mudaram pelo seu cristianismo? Influenciados não só pelo que você fala, mas por quem você é. Queridos, primeiramente, bom dia a todos. Olha, eu gostaria muito que essa mensagem de hoje, ela entrasse no teu espírito como ela entrou no meu. Essa mensagem de hoje, eu penso que ela é um grande divisor de águas. E ao mesmo tempo, muito assustadora. Mas, como todos nós estamos vivos, então temos a oportunidade de ouvirmos e aprendermos sobre algo muito importante. E eu espero que você, depois dessa mensagem, você olhe para a sua vida com outros olhos, você trate a sua vida e o seu tempo com outros olhos, com outra perspectiva, porque, lê aqui por gentileza. Diga comigo, o princípio dos anos perdidos. Então, só que não é esses anos que você jogou fora e atrasou a tua vida. Esse aí é prejuízo teu, é prejuízo meu. Agora, nós precisamos olhar da perspectiva espiritual, da ótica de Deus. O olhar de Deus para os nossos anos perdidos. E é esse o ponto forte que eu quero que você preste muita atenção. Não perca nenhum centímetro da palavra, porque nós vamos falar muitas coisas. Tem cálculos aqui no meio, tem matemática aqui no meio. Anos perdidos, como também é chamado de desocupados. Anos perdidos também pode ser, aos olhos de Deus, anos desocupados, que não tem para Deus relevância nenhuma. E nem contabiliza absolutamente nada para o teu galardão, ou mesmo a sua salvação. A Bíblia nos ensina o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias. Diga comigo, ensina-nos a contar os nossos dias. Então vamos lá, não há vida antes do sangue. Nós vamos meditar na palavra de Deus com consciência e você vai tratar isso aqui com muita seriedade. Nós aprendemos que um pouco sobre o sentido da genealogia, nós vamos aprender um pouco sobre isso hoje. Sobre o sentido, sobre a genealogia de Caim, começando por aqui. Só para você estar bastante atento, nós vamos respaldar isso, tá? Nós não vamos liberar palavras sem respaldar. Então eu preciso que você esteja bastante atento. Então vamos lá, nós aprendemos um pouco sobre a genealogia de Caim e a de Sete. E o que significa isso para a nossa vida. Vamos entender o que significa. Sete significa, diga comigo, substituto. Seus descendentes representam os nascidos de Cristo. Os que têm anos, diga essa palavra, contabilizados. Ele veio para substituir Abel. Não encontramos a genealogia de Abel, porque ele morreu muito jovem. Lembra que Caim
matou Abel. Mas a Bíblia mostra quando Caim nasceu, mas não dá referências de quanto tempo viveu, nem quando morreu. Então, os anos de Caim na terra, diga comigo, os anos de Caim na terra não foram contabilizados. Já parou para pensar a seriedade disso? Os anos de uma pessoa não têm relevância e não é contabilizado na história e não é contabilizado para Deus? Olha como é sério isso. Então, na genealogia de Sete, foram contabilizados todos os anos que todos viveram. Então, Deus não leva em conta os anos que não nascemos de novo. Vou repetir. Deus não leva em conta os anos, diga comigo, Deus não leva em conta os anos que não nascemos de novo. Por isso que Jesus chegou dizendo isso. Os anos que nós vivemos para nós mesmos, presta atenção, diga essa palavra comigo, os anos que vivemos para nós mesmos, os anos que nós tivemos sob o domínio do inimigo do pecado na insensatez, não é contabilizado por Deus. Caim viveu, mas para Deus foi como um homem morto, não tem história. Nada do que ele fez teve importância para Deus, absolutamente nada. Então, uma pessoa, ela pode trabalhar muito na vida. A gente fala isso, né? Sou muito trabalhador. Mas se o foco dela não for o reino, ela estará na condição de alguém desocupado. Não contabiliza. Os anos que o Senhor contabiliza são os anos que nós o servimos inteiramente. Caim não serviu a Deus, Sete sim. Então, vamos lá. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito, este deverá, diga comigo, ser o primeiro mês do ano para vocês. Este capítulo, ele mostra quando o Senhor mandou matar o cordeiro, comer a carne assada com ervas amargas, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas, porque o anjo da destruição passaria e não tocaria no povo, nos ungidos do Senhor. Então, a Bíblia mostra, e eu vou mostrar isso para você, Deus não contabilizou o tempo do domínio dos egípcios. O primeiro mês para Israel passou a ser contado a partir do momento em que o sangue foi passado nos umbrais. A partir do momento da obediência e do momento da libertação. Você sabe, é muito importante a gente entender isso, porque você vai aprender duas coisas aqui hoje. O tempo do pecado não é contabilizado e nem o tempo da desobediência, que você geme muito, mas na mão dos inimigos por conta da desobediência também não é contabilizado. Isso para mim é assustador. É muito assustador. Aqui não há vida antes do sangue. Enquanto uma pessoa não nasce de novo, os anos dela não são contabilizados. Lembra de Jesus? É necessário nascer de... Um dos primeiros conselhos de Jesus no livro de João. João 3. É necessário, ele não diz quem quiser, é necessário. É uma necessidade nascer de novo. Pessoas como Caim são aquelas que nunca nasceram de novo. Que elas não viveram para Deus. Aquelas que nascem de novo, passam pelo sangue. E vivem para Cristo como Sete.
Por isso que ser um cristão é mais sério do que se ouve por aí. Ah, eu sou cristão, por quê? Porque eu acredito em Deus. Não basta acreditar. Não é simples assim. Os anos que Israel teve debaixo do jugo de Faraó não foram contabilizados. Bispo, o senhor vai mostrar isso? Já eu mostro para você. Quando o povo saiu do jugo, o cordeiro foi morto, que representa o Senhor Jesus, que lá já tem uma representação do Senhor Jesus, o sangue foi passado nas portas. O anjo da destruição não pôde fazer mal ao povo de Deus. O destruidor não entrou, não pôde tocar no povo de Deus. Então houve uma separação ali. E ali era já a representação do sangue de Jesus que seria derramado para a nossa salvação. Então, a partir de então, o Senhor começou a contabilizar os anos daquele povo, a partir dali. Então, quando você passa a estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Por isso que a fé, a gente sempre fala sobre isso, uma das coisas mais importantes na nossa vida, se não a mais importante, e o entendimento, peraí, vamos lá, vamos pensar nessa, nascer de novo. E o que é nascer de novo? Porque eu simplesmente comecei a frequentar a igreja, quer dizer que eu nasci de novo? Porque eu passei pelas águas do batismo, quer dizer que eu nasci de novo? Não. Não quer. Uma pessoa ela pode ter 60 anos, mas ter 1 ano de vida em Jesus. Pode ter 70 anos, ter um mês de vida em Jesus. Então, vamos lá. Será que muitos não estão no primeiro mês de sua vida? Espiritualmente falando? Quantos anos realmente tem no Senhor? Agora, quantos anos tem no Senhor? Porque quando você vai, quando você volta, quando você vai, quando você volta, esse tempo não é contabilizado. Então você zera e tem que recomeçar. Até a Bíblia fala sobre isso, que é se não desanimarmos, né? Então, as obras que nós fizemos de justiça não serão lembradas quando nós paramos. Volta a estaca zero. Olha como é sério. Então, em Jesus a idade cronológica é completamente diferente da idade espiritual. Diga comigo, a idade cronológica é completamente diferente da idade espiritual. Então, por mais que você tenha feito muitas coisas, se foram feitas fora do Senhor, não conta para Deus, não tem nenhuma relevância. Eu vou ler daqui a pouco com você a história de Abraão, os 75 antes do chamado dele, não aparece. Não tem história. Provavelmente Caim tenha realizado muitas coisas, mas não foram contabilizadas por Deus porque não foram feitas para ele. Não tinha propósito nisso. Cordeiro morto tem sangue. A vida em Jesus é contada a partir do sangue. Vamos lá. Atos 13, 18. E os aturou no deserto durante cerca de, vamos lá? Quanto tempo? 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã. E deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de, diga comigo, 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim.
Diga comigo, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei, isso aqui é forte demais, diga comigo, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, diga, ele fará tudo que for da minha vontade. Isso é poderoso. Então vamos lá, 450 anos, mais 40 anos de Samuel, mais 40 anos de Saul, mais 40 anos de Davi, totalizando, diga comigo, 570 anos. Então, 1 Reis 6:1 diz assim, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, no 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então vamos lá, ele começou a construir o templo do Senhor no 4º ano, mas o escritor não dá uma soma diferente, ou dá uma soma diferente da soma de Paulo. Então, se nós somarmos os 570 anos mais 3 antes da construção do templo, então somatiza-se 573 anos. O escritor de Reis fala de 480 anos. Aonde está o erro? 573 para 480 anos, tem uma diferença grande aí. Quem errou? É nesse ponto que entram os princípios dos anos perdidos. E aonde está? Todos começaram a contar a partir da saída do Egito, do Êxodo, até o início da construção do Templo de Salomão. Os dois começaram na mesma data. Então vamos lá, vamos ver aonde está o erro, cadê esses anos? Onde nós vamos encontrar esses anos que estão faltando, que foram contabilizados por Paulo? Por que essa diferença tão grande? De reis para Atos. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados, diga comigo, durante 8 anos. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante, diga comigo, dos 18 anos. Se pegarmos os 480 anos para a soma de Paulo, 573, encontramos um débito de 93 anos. Tem aqui uma diferença. Como pode haver uma diferença tão grande de anos em falta? Onde estão esses 93 anos que não são contabilizados? Onde eles estão? Israel perdeu o domínio sobre as nações inimigas. Cada vez que ele fazia isso, ele perdia poder de domínio. Ele era dominado. Então, depois da morte de Eude, mais uma vez, diga essa palavra comigo, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, comandante do seu exército era Síria, que habitava em Harozet-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente, diga comigo, durante 20 anos. Presta atenção que cada vez que fazia o que Deus reprova, era um tempo nas mãos dos adversários. Era um tempo de escravidão. Era um tempo de opressão. Vamos lá, diga comigo, de novo, mais uma vez, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os israelitas, diga comigo, voltaram a fazer o que o Senhor reprova,
e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então, por 8 anos ficaram nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, 18 anos nas mãos de Eglon, rei de Moabe, 20 anos sob o domínio de Jabim, rei de Canaã, 7 anos nas mãos dos midianitas, mais 40 sobre os filisteus. O resultado da soma de todos esses anos é 93, aqueles que estavam faltando. Deus não contabilizou os anos que Israel ficou debaixo do domínio dos inimigos, porque não tinha propósito nisso, era só desobediência. Há uma diferença de 93 anos entre os anos citados por Paulo e do escritor de Reis. Eu diria assim, leia isso aqui comigo de novo, princípio dos anos perdidos. Você já parou para pensar que tem gente na Bíblia que não tem nada contabilizado? Entrou, tem a história, morreu, acabou, não tem mais. Não tem salvação, não tem nada. Esses 93 anos foram os anos perdidos da nação de Israel, porque desobedeceu, então passou a estar sob o jugo dos inimigos. Quer dizer, a nação que dominava perdia o poder de domínio, começava a ser dominado. Então, o que nós aprendemos com isso? Preste atenção. O tempo que você perde agora jamais será recuperado em sua vida. Nós perdemos tempo demais longe de Deus. Diga essa frase comigo. Nós perdemos tempo demais longe de Deus. Está na hora de refletir sobre isso, com muita seriedade. Por quê? Nós precisamos pensar aqui, se nós recebemos o Senhor como Salvador, mas agimos com insensatez, na carnalidade, vivendo para nós mesmos, no pecado, dando ouvido para o que as pessoas dizem, nós estamos perdendo tempo. Nós não estamos servindo. Nós precisamos ter 2 nascimentos. Eu sempre falo isso para vocês. A Bíblia fala de 2 nascimentos. O nascimento cronológico e o espiritual. Quem nasceu da carne, João 3,6 diz isso. Quem nasceu da carne é o quê? Carne. Mas quem nasceu do espírito é? Nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Eu comecei, quando eu estava meditando, eu já falei sobre isso há uns anos atrás, mas eu não trouxe, separando um culto inteiro para falar sobre isso e pregar sobre isso. Acho que uns 2, 3 anos atrás eu falei sobre isso aqui, sobre os anos perdidos. Nós precisamos tratar isso com muita seriedade, porque as pessoas representadas por Caim tiveram apenas um nascimento, que é o menos importante. O nascimento que conta para Deus é o do Espírito, não é o da carne. Diga comigo, o nascimento que conta para Deus é o do Espírito e não da carne. Porque a pessoa pode nascer da carne e viver uma vida inteira longe de Deus. Uma vida inteira longe dos propósitos de Deus. Ele nasceu para um propósito, mas ele nunca cumpre esse propósito. Porque aí está o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, o poder da decisão. Olha como é sério. O poder da decisão. Você pode ter 20 anos de fé e ter
2 contabilizados por Deus. Não importa. Pode ter 60 anos e 1 mês diante de Deus. E sabe mais sério do que isso? Porque o que é feito com a intenção e motivação errada também não é contabilizado. Não é o que eu faço, mas por que eu faço. Por isso, olha aqui para mim, por favor. O maior propósito do homem, diga comigo, o homem foi criado para adorar a Deus. Por isso que é uma loucura quando você vem à igreja e o seu propósito já chega na igreja errado. Você vem para cumprir com um protocolo, não vai ser contabilizado. Quando você faz um jejum, você tem a liberdade para fazer o jejum ou não fazer. Mas se você não faz esse jejum com lucidez, com o propósito certo, ele não foi contabilizado. Ele não é contabilizado. Uma coisa são os anos cronológicos, outra coisa é a idade espiritual. São 2 coisas bem diferentes. Jesus disse isso. Olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aonde Deus reconhece os verdadeiros adoradores? Os que o adoram em espírito e em verdade. Olha como é sério. Olha para quem está do seu lado e diga assim, nós perdemos tempo demais. Nós não podemos perder mais tempo. Não podemos perder mais tempo. Os únicos anos contabilizados são aqueles que nós vivemos para Deus, para o reino dele, onde Deus está em primeiro lugar. Onde Deus está em primeiro lugar. Nós vivemos para a glória dele. Nós vivemos para refletir a glória, a imagem dele. Nós encontramos os 93 anos que faltam exatamente no livro de Reis. Em Atos, quando somamos as 5 vezes que Israel esteve cativo, uma nação que dominava passava a ser dominada. Diga comigo, uma nação que dominava passava a ser dominada. Paulo diz assim, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Penso que Paulo, ele estava decepcionado porque ele sabia que os anos vividos na carne não seriam contabilizados. E aí ele vem e traz essa exortação. Ele falava com crentes, irmãos, vocês têm perdido tempo demais. Porque aquela leitura de Atos é Paulo que fez, então ele já sabia. Deus poderia confiar mais nas mãos de algumas pessoas, mas ainda agem como crianças imaturas e mundanas. Por isso que é assustador, gente. Tem um versículo em Mateus, isso é assustador, que muitas pessoas vão se aproximar de Jesus, falando que fez muitas coisas em nome dele. E ele simplesmente vai dizer, aparta de mim que eu não vos conheço.
não conheço vocês. É mais ou menos assim, vocês nunca nasceram de novo, vocês nunca tiveram um relacionamento sincero e verdadeiro comigo. Vocês nunca tiveram a motivação certa. Existem pessoas que a vida delas está seguindo e esperando que Deus faça algo por elas. Mas é Deus que está esperando que comece a crescer e pare de perder tempo. Eu estou esperando Deus fazer, Deus está esperando você parar, começar a crescer e parar de perder tempo. Está jogando tempo fora. A Bíblia diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não sejam como insensatos. Tem um versículo que fala sobre isso. Aproveite ao máximo o tempo, porque os dias são maus. Paulo se refere às oportunidades desperdiçadas. Muitas oportunidades desperdiçadas. João também fala para não perdermos aquilo pelo qual trabalhamos muito. Muitos cristãos, depois de terem crescido tanto em Deus, começam a perder tudo que conquistaram, tempo, vida, energia, por causa das escolhas feitas na carne e insensatas. A forma como nós vivemos, as escolhas que fazemos, determina absolutamente tudo. Quem está entendendo, por favor? Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, diga comigo, deixei para trás as coisas de menino. Embora a esta altura, Hebreus 5:12, já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, diga comigo, pelo exercício constante. Então, vamos lá, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Era para muitos estarem atuando e ensinando pessoas, ajudando a amadurecer outros meninos espirituais. Deus poderia estar confiando coisas grandes, coisas maiores, mas muitos estão perdendo tempo e vida com infantilidades, inutilidades, imaturidades, divisões, ofensas, chateações, achismos, egoísmos, egocentrismos. Não priorizam a Deus, têm comportamentos reprováveis, miseráveis, deixa de olhar para Jesus. Tempo perdido. Olha como é sério. Por isso, observe o quanto precisamos amadurecer. Nós falamos quarta-feira, se você não assistiu o culto de quarta-feira, esse negócio de imaturidadezinha dentro da igreja, irmãozinho chateado com o irmão, olhando para a vida do outro. Querido, é o que eu disse. Quem já aprendeu a oração do Pai Nosso, por favor? Quem fazia essa oração? Vamos fazer ela aqui? Pai Nosso que estás nos céus.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não prestou atenção, você está fazendo uma oração de pedido de justiça. E se você não perdoa, como é que você alcança perdão? Essa é a justiça feita sobre você. Muitos vão no automático e não chegaram à conclusão que está justamente sendo feita justiça. Olha como é sério. Aí a vida travada, bloqueada, não vai, não flui, porque ainda muitos estão na condição de meninos. Chateadinho, olhando para a vida do outro, fazendo comentário da vida do outro. Deus já não te deu essa permissão? Eu não gosto, lá tem uma série de pessoas, está cheio de gente imperfeita aqui, não tem nenhum perfeito. Perfeito só no céu. Não existe lugar perfeito. Na terra não existe lugar perfeito e não existe pessoas perfeitas. Essa é uma das razões pela qual Cristo teve que vir. Porque não se pode encontrar um perfeito. Então, olha como é sério. Você pode buscar a Deus verdadeiramente ou cumprir com um protocolo. Cumprir com um protocolo, Deus não contabiliza quando apenas cumprimos com regras e protocolo. Posso fazer uma pergunta para você? Será que todos os seus cultos foram contabilizados? Com que intenção e motivação você veio participar do culto? Olha como é sério. Será que os nossos cultos estão sendo contabilizados porque estamos com a motivação e a intenção certa? Será que os nossos momentos de adorações, os nossos jejuns, será que temos dias contabilizados perante Deus? Será que você já começou a viver o seu primeiro mês ou nasceu de novo? Eu, quando fui meditando nessa palavra, ela mudou muita coisa para mim. Muitas. Muitas, porque se eu já tinha um temor no meu coração, isso a partir de então me faz ser muito mais atento e vigilante. Por quê? Porque pensar, se você viver só para essa vida, você vai terminar os seus dias. Se você vive só para você, para suas vontades, não está sendo contabilizado. E no final, como será? E se nós nascemos, quantos anos já perdemos? Quantos dias seus foram contabilizados por Deus? Para pensar. A gente sempre fala que Deus tem uma balança. Muitos cristãos dizem ser cristão, mas não tiveram nenhum progresso. Espiritualmente mesmo. Pois o reino dos céus é como um proprietário. Diga comigo, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores. Diga comigo, para contratar trabalhadores para a sua... presta atenção que não sou eu que estou falando. Jesus está contando a parábola. Jesus está contando. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Diga comigo, desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. Eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia,
E das 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui, diga comigo, desocupados o dia todo? A esfera é a vinha. O reino de Deus é representado pela vinha. Vinha é tudo relacionado ao reino de Deus. A propriedade é o reino dele. Aqueles que estavam fora da vinha foram tratados como desocupados. Desocupado o dia todo se refere à vida toda. Olha como é sério, desocupado o dia todo se refere à vida toda de pessoas que estão fora do reino. Então, o que conta para Deus é o tempo que nós estamos dentro da vinha, ativos na obra no reino. Isso é o que conta para Deus. Porque sempre nós fomos chamados com um propósito e para um propósito. Vinha, que é Jesus, deve ser o centro. Deus não nos chamou para ficar à toa. Ele nos chamou para sermos trabalhadores da sua vinha. Não é para você abandonar a vida lá fora e entender que não tem secular. Não, tudo é santo. Outro dia eu falei sobre isso, estou postando, empresários vivendo para o reino, fazendo coisas estrondosas para o reino, sendo instrumentos para a salvação de alma. Mas muitos não se preocupam com isso. Muitos não têm essa maturidade, esse discernimento, que é o que nós precisamos ter. Nós estamos vivendo aqui com propósito. Quando a Bíblia fala, né, quando nós entramos lá, o que nós vamos ter para apresentar? Inclusive tem pessoas que vivem integralmente na obra e nunca foram chamados para isso, e não são santas nem separadas. Também tem. Ah, bispo, todos que trabalham na obra, isso é o que vale. Não, de maneira alguma. Está cheio de gente que nunca nem foi chamado para isso, nem vive de uma forma separada. Deus não é a prioridade delas. E o que nós estamos falando aqui? Será que, presta atenção, tá? Presta atenção, eu tenho falado sobre isso com muitos de vocês. Será que quando eu terminar essa reunião aqui, eu te pedir um relatório, você consegue me dar esse relatório do que você entendeu dessa palavra? Porque às vezes pode acontecer de você sair pela porta e você não entendeu nada. E nós estamos falando da sua salvação. Nós estamos falando dos anos perdidos. Olha aqui, por favor. Que idade você tem? Qual a idade? Diga comigo, princípio dos anos perdidos. Como é que você vai terminar seus dias? E como será depois que você terminar? Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim. Você já viu uma pessoa que tem um problema sério de vício? Que ela não consegue se libertar? Aí você olha para ela e fala assim, mas como é que pode? Mas tem muita gente viciada em tantas coisas que também não consegue. Se eu perguntar assim, você sabe o que é certo fazer? Eu sei, mas não consigo. Você sabe o que você precisa fazer? Eu sei. Você sabe que você precisa priorizar a Deus? Eu sei. Você sabe que você precisa parar realmente para entrar no propósito? Eu sei o que eu preciso fazer, mas é o mesmo Espírito. Isso é sério. Assim como um não tem controle, domínio próprio para uma área, muitos não têm para outra. Jesus tem que ser o centro da sua vida, onde você estiver. Aonde você estiver. Tudo tem que girar em torno dele, do reino dele.
Porque essa vida vai passar. Tudo passa. A Bíblia diz que permanece para sempre aquele que faz a vontade do Senhor. O resto, tudo vai passar. Tudo vai passar. Dentro do reino de Deus, cada um pode usar os dons, os talentos e executar de uma forma. Todo mundo pode. Todo mundo tem boca para falar, abençoar, evangelizar, viver uma vida com propósito. Nós fizemos uma pergunta: será que as pessoas que estão ao seu redor sabem que você é um cristão de verdade? Quais são as pessoas que mudaram pelo seu cristianismo? Quais são as pessoas que foram impactadas pelo seu cristianismo? Influenciados não só pelo que você fala, mas por quem você é. Se não dermos a prioridade ao Senhor, ao reino, nós estaremos exatamente como desocupados diante dele. Você viu? O reino é semelhante a um proprietário que foi contratar o quê? Trabalhadores para trabalhar na vinha. Todos nós estamos aqui com um propósito. Nós somos trabalhadores dessa vinha. Agora, nós somos trabalhadores exemplares, disciplinados, ou nós estamos aos olhos de Deus como desocupados? O que você está fazendo? Eu te contratei para algo. Tem a recompensa por esse algo. Nós lemos, tem a recompensa. O mundo não aceita muito isso, mas é um princípio bíblico. Nós estamos vendo a palavra se cumprindo nos mínimos detalhes. A coisa mais importante que existe são os anos que você serve a Deus, que dedica-se a vinha, ao reino dele. São os anos mais importantes. E às vezes a gente trata isso como menor, despreza. Tudo na vida, querido, tudo na vida funciona por um tempo. Vai chegar um momento que não funciona mais. Se nós não estivermos cumprindo com o nosso princípio, vai chegar um momento que não funciona. Muitos estão envolvidos, existem pessoas que estão envolvidas com o evangelho, pregam, fazem a obra, mas estão desocupados também. Porque a intenção e motivação também está errada. Já estou respondendo a alguns já. Ai, mas é só quem vai... Não, tem um monte de desocupado também. Tem uma série de gente desocupada. Porque a intenção não é correta. A motivação está errada. São cristãos que não se importam com o reino de Deus. Sempre apresentam uma desculpa para não fazer, para não priorizá-lo, para não fazer da maneira certa. Um grande número de cristãos não serve a Deus, serve a Mamon. Sabia disso? Um grande número de gente. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você tiver que desagradar a Deus por causa de dinheiro, vai desagradar. Muitos preferem dizer não para Deus a dizer não para os outros. Muitas pessoas vivem dizendo não para Deus, mas não dizem não para os outros, porque os outros estão em primeiro lugar. Deixa as coisas espirituais de lado, mas não deixa as próprias. O cristianismo é renúncia. Uma pessoa que não tem progresso espiritual também não tem na vida, é o que eu estou falando. Vai por um tempo, depois não vai dar, vai parar. A Bíblia mostra isso.
Existe a história de uma moça que contraiu tuberculose por viver uma vida de pecado. E muito doente, ela ouviu sobre o Senhor Jesus. Ela aceitou por intermédio de um pastor já de idade ao Senhor, e tempos depois ele retornou para visitá-la e viu muito abatida. Viu ela muito abatida, sentida. E ela disse, aquele pastor, aquele homem, que o motivo da tristeza é porque havia desperdiçado a vida no pecado. E estava doente, perdendo a vida. E em pouco tempo ela morreria e chegaria de mãos vazias diante do Senhor. Porque havia jogado a vida fora no pecado. E agora, o tempo que estava com o Senhor estava doente, então não tinha saúde. E aí o pastor pegou aquelas palavras dela e compôs um hino para que todas as pessoas que ouvissem fossem atingidas por intermédio daquele testemunho. Então ainda aquelas palavras trouxeram a ela um conforto muito grande para a angústia que ela estava vivendo, e propósito na reta final. Porque o testemunho dela e o que ela sabia, porque viveu uma vida inteira por pecado, porque tem isso, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas na reta final ela pode ser salva. Ok, mas o que você tem? O que vai ser contabilizado? Que galardão você tem? Que recompensa você tem? Se esse for o pensamento, você é o chamado na Bíblia louco. Lê aqui de novo. Princípio dos anos... Do quê? Tem gente chegando na velhice, e chegando na velhice com anos perdidos, e muita gente, mesmo chegando na velhice, gemendo, padecendo, sofrendo. Para onde vai? Para onde vai? Tem uma eternidade para a gente. E não é só isso. Deixa eu dizer uma coisa muito séria a você. Por isso que a gente precisa orar e tem que ter sempre uma casa, uma coluna muito forte, né? Lembre-se da história de Jonas. Jonas, por entrar no navio, ele trouxe tanto prejuízo às pessoas que estavam ao redor dele. Tanto prejuízo. Porque quando ele entrou dentro daquele navio, ele quase, Deus, por isso que a gente sempre fala, né? Cuidado com quem você anda e com quem você faz aliança. Eu sempre falo, ora, porque algo pode se arrebentar por causa de uma aliança errada. Se alguém, Deus estiver tratando com alguém, coloca no barco, o barco vai, a tempestade vai ser contrária. A tempestade vai ser forte. E quanto mais remar, mais forte ela fica. Por isso que nós precisamos estar atentos, porque nós ensinamos isso. Nós enfrentamos lutas, enfrentamos. Mas a nossa perseguição qual é? Por quê? Porque eu sou um cristão? Porque eu sirvo a Deus? Pela minha fé? Se for fora disso, esteja atento que tem algo errado. Porque essa é a nossa perseguição. Os outros desafios fazem parte da nossa jornada. Quer conquistar, tem que travar a tua guerra. E começa com você. Começa justamente com você, dentro de você essa batalha. Porque a carne, ela está em conflito contra o espírito e o espírito contra a carne. Gálatas fala sobre isso. Tem uma guerra interna aí dentro acontecendo. Dentro de você é um campo de batalha. Tem uma guerra sendo travada aí dentro de você. O espírito lutando para que você faça as coisas de forma espiritual, faça o que Deus aprova, e a carne
guerreando contra você para você fazer o que satisfaz a carne. E aí, quem vai vencer? Quem for mais alimentado. Quem for mais alimentado. Amanhã eu vou falar sobre algo, eu tenho falado sobre isso nos últimos dias, e eu acho muito forte, né? Aquilo que a gente come, eu dei a ilustração do exemplo do criador de patos, que ele alimentava os patos com peixe. E aí, quando matava esses patos para comer, o pato tinha gosto de... Mas você quer comer pato, você não quer comer peixe. Aí, para pato ter gosto de peixe, tinha que separar e começar a alimentar ele com alimento com milho. Muda a consistência da carne, muda o sabor da carne, muda tudo. O que o senhor quer dizer com isso? O que você está botando para dentro é o que você vai exalar. É tudo que você vai exalar. É o que você come, é a sua dieta. Se a sua dieta espiritual for ruim, a carne está dominando. Você vai ter gosto daquilo que você coloca para dentro. A sua vida vai ter o sabor daquilo que você coloca para dentro. Para crescer espiritual, é isso aí. É mais ou menos assim, ó, quando alguém senta comigo para me perguntar algumas coisas, eu faço algumas perguntas da Bíblia. Quando você não sabe responder nada, está respondido, porque está onde está. O espiritual não está aí dentro. São as leis mais poderosas da face da terra, mas não são priorizadas. Não são tão importantes assim. Então, nós queremos mudanças, mas nós não queremos mudar. Não tem mudança sem mudança. Eu quero mudança na vida externa, mas eu não quero mudar. A história diz que um dos primeiros ministros da Inglaterra disse a um jovem missionário também, no momento de evangelização: eu trabalhei muito pela Inglaterra, mas sei que os anos foram perdidos, né? Muitos anos foram. E se eu tivesse mais 3 dias, se eu tivesse mais 3 vidas, viveria para pregar o Evangelho. Olha que coisa, por quê? Entendendo que ele fez muitas coisas, mas espiritualmente não tinha relevância. E a vida estava passando. E ele completou e disse para o jovem: vá, use a sua vida para o Evangelho, porque eu estou velho demais. Se eu tivesse hoje mais uma vida, eu faria diferente. Esse homem entendeu que havia feito tudo, mas por não ter feito nada por Deus, viveu como um desocupado. Uma vida fora da vinha. Salmo 127 diz o seguinte, uma coisa muito importante para nós: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono a quem ama. Quer dizer, muitos cristãos caminham longas distâncias para favorecer a carne, mas acham difícil uma pequena caminhada para priorizar a Deus. Já prestou atenção nisso? Elas não valorizam as coisas espirituais. Por isso muita gente geme. Tem que pagar o preço de outra forma. O Senhor está perguntando: por que você está vivendo uma vida de desocupado? Já parou para pensar? A gente acha que está, nossa, minha vida está uma correria. O Senhor está olhando, dizendo assim: para mim você está desocupado. Gente, nossa, que correria. Marta.
Você está ansioso, preocupado com tantas coisas, quando uma só lhe convém. Maria escolheu a boa parte e não será tirado dela. Ninguém pode tirar isso dela. Onde Deus está na sua vida? Responda para você. Qual é o nível de prioridade que dá a Ele? Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Eu fiz desde segunda-feira passada várias perguntas. Segunda-feira. Depois eu ampliei essas perguntas. As perguntas que eu fiz segunda na live, inclusive as respostas que nós obtivemos, foram muito importantes. Muito. Só que essas perguntas aqui são mais importantes. Aquelas te ajudam a melhorar no seu convívio, ser uma pessoa melhor. Porque eu perguntei se você contrataria você para trabalhar para você. Muita gente foi sincera e disse que não. Eu perguntei se você trabalharia para você. Muita gente foi sincera e disse que não. Eu perguntei se você seria o seu líder. E por quê? Muita gente respondeu que não, e alguns deram por quê. Eu disse, a resposta a essas perguntas está a solução para o problema que você está enfrentando hoje. E aí eu ampliei. Você se casaria com você? Você gostaria de ter um marido com você? Uma esposa com você? Muita gente foi muito sincera. Não. Porque eu não me suporto. Eu não me aguentaria. Você gostaria de um marido ou de uma nora exatamente como você para os seus filhos? Responda isso, por favor. Mas essa é da semana passada. Mas na segunda-feira eu fiz a pergunta, por que Deus deveria colocar mais nas suas mãos? Por que Ele deveria te usar? Porque se a gente hoje não temos uma relação de comprometimento, de fidelidade, porque quem diz que eu vou ter amanhã? Porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não será no muito. E grave o fiel, que Deus não precisa do teu dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Deus precisa da tua vida, do teu tempo, das suas horas. Deus quer relacionamento. Ele quer intimidade com você. Mas por que Ele deveria fazer mais, colocar mais na tua mão, te promover? Por que Ele deveria fazer? O que você vai fazer diferente do que você faz hoje? O que você vai fazer diferente? Nós precisamos pensar. Porque às vezes a gente está falando assim com Deus. Não, Senhor, mas por que o Senhor me abençoa? Por que o Senhor não derrama sobre a minha vida? Mas vem cá. É resposta simples, tá? Resposta simples. Seja sincero com você. Às vezes a gente começa, vamos em coisas muito simples que são elementares, o básico. Se eu não me contrato, se eu não quero... E eu sem o romantismo do que eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa muito correta, isso é tua obrigação, é minha obrigação. Não tem virtude, essa é uma virtude que todo ser humano deveria naturalmente conduzir a sua vida. Mas vamos lá,
igual muitos falaram, não, eu sou uma pessoa insuportável, eu sou uma pessoa chatíssima, eu sou uma pessoa, não me suportaria, não me contrataria, não seria o meu líder. Opa, mas por quê? Por quê? Para e responda esse porquê, porque esse porquê vai te ajudar muito. Mas vira a página e vamos para hoje. Por que Deus deve derramar mais sobre a tua vida? Por que Deus deve te dar mais dons, talentos? Por que Deus deve colocar mais dinheiro nas suas mãos? Por quê? O que você faria diferente hoje? Talvez você vai chegar à conclusão que você mesmo vai dizer. Nada. Porque o que eu não faço hoje, eu não vou fazer amanhã. Não faria nada diferente. Nós precisamos nos lembrar que a vida é como subir a escada com as mãos cheias de sacolas. Não dá para levar tudo. Não é verdade? Não dá para levar tudo. Escolhas precisam ser feitas e hoje, agora. Tem coisas que precisam... Tem pesos extras aí que precisam ser tirados. Pesos extras que precisam ser tirados. Então, se for preciso, tenha menos amigos, gente que toma o teu tempo e não acrescenta na sua vida. Precisa despender mais tempo. Ganhe menos dinheiro para ter mais tempo para buscar a Deus. Nós estamos falando da tua salvação. Baixe o padrão de vida. Corte, elimine para ter mais tempo para o Senhor. Lembra que eu falei da... Tem alguém que assistiu a série do Sem Limites lá que eu tinha falado? Assistiu? Foi até o 6º, doutor? Conseguiu ir até o final? Então, eu disse... O ator, ele mudou completamente o estilo de vida dele, porque a primeira coisa que ele descobriu, que ele tem uma predisposição para Alzheimer, ele não ia lembrar de ninguém da família dele em pouco tempo. E aquilo impactou ele. Então ele já tinha uma predisposição de uma doença. Segundo, ele chegou, como no teste, ele colocaram uma roupa de 80, transferindo a idade dele para 87 anos. E ele colocaram aquele peso sobre ele como se ele tivesse 87 anos. Ele descobriu que ele não tem autonomia, que ele não tem força, que ele não tem energia. E tudo que ele sempre correu atrás não ia ter relevância para ele. Nenhuma relevância para ele. E lá na série simulam a morte dele. E aquilo impactou demais a vida dele. E fez ele rever a vida completamente. Porque a gente vive hoje como se a gente fosse estar assim, né? Com essa juventude, com essa energia, com essa disposição. Não, mas você não sabe, nós precisamos da graça de Deus o tempo todo sobre nós. Às vezes Deus está nos guardando o tempo todo. E lá mostra uma coisa linda, que uma das coisas que o ser humano mais tem medo é da morte. Desculpa, uma das coisas que o ser humano mais tem medo é a velhice. Certo? Só que tem gente lutando e sonhando com a velhice. Porque um problema de saúde não vai deixar envelhecer. Não vai envelhecer. Já está morrendo, tem dias, meses só de vida. Se você não consegue conciliar as coisas, não tire de Deus, tire de você. Diga comigo, não tire de Deus, tire de você. Eu vou te contar o quê? Eu não tenho tempo, levanta mais cedo. Por que você tem que tirar do tempo de Deus?
Eu não tenho tempo para buscar, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para cumprir com o meu propósito com Deus. Por quê? Você vive tirando de Deus. Tire de você. Sacrifique você. Porque o dia que você aprender a tirar de você para dar a Deus, você vai entender que você vai receber muito mais de Deus do que você imaginava. Mas geralmente, nós vamos tirando tudo de Deus. Eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para ouvir Ele falar, eu não tenho tempo para... E tudo em busca de, geralmente, o tempo para trabalhar e ganhar dinheiro. Tempo para trabalhar, cuidado que nós estamos na campanha de Josafá, e Josafá foi longe e de repente, envolvido com tantas coisas, reserva, com a ânsia de ganhar mais dinheiro, saiu e fez aliança com quem não devia. Investiu, comprou, construiu navios para buscar carregamentos de ouro. Construir navio não é pecado, ter ouro não é pecado, mas fazer aliança com as pessoas erradas, porque não teve tempo para buscar, Deus fez com que tudo afundasse. Tudo afundou, porque Deus não estava naquilo. Então, quando a gente não tem tempo para buscar a Deus, buscar a direção de Deus, é quando tudo afunda. Pense nisso. O mundo não lembra de Deus, mas os cristãos não lembrarem, aí é sério. Não, bispo, eu lembro. Ah, querido, é a mesma coisa quando você fala para a tua esposa, para o teu marido que você o ama, mas você nem fala, não tem tempo, não é a mesma coisa. É ou não é? Ah, eu te amo, mas eu não olho para você, eu não falo uma palavra, não tenho tempo para você, eu tenho mais tempo para qualquer outra coisa, mas eu não tenho tempo para você. Mas que relacionamento é esse? Que amor é esse? O amor, lembre-se que amor não é sentimento, é atitude. Tira o romantismo de sentimentos, isso aí é conversa. O nosso tempo, o dinheiro que ganhamos, a nossa vida sagrada que Ele nos deu, é para ser usado para o reino. Se não o fizermos, estamos perdendo tempo, estamos fora da vinha. Estamos jogando tempo fora. Estamos jogando tempo fora. Olha o que eu sou. Olha, Deus às vezes vem mensagem de tudo quanto é forma, tentando o Senhor nos despertar. O texto não diz, o texto que nós lemos não fala, não há nada descrito acerca das funções que cada um fazia na vinha, mas todos estavam executando algo dentro de um propósito. Todos estavam lá. Tudo em nossa vida, nós temos que levar para mais perto de Deus. Esse é o único meio das coisas não afundarem. A Bíblia está aí para nos ensinar isso. Se distanciou, vai dar errado. É como nós falamos, tira o peixe da água e ele morre. Tira uma planta da terra, ele morre. Tira o homem de Deus e ele morre. Se a família, a casa, o carro, a empresa que Deus deu a você, as bênçãos levam para longe de Deus, nada será bênção. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, não diz isso? O que dará o homem recompensa pela sua alma? Se você não consegue conciliar as bênçãos com a vida espiritual, fique com menos e se doe mais para a vinha. Sabe por quê? Porque nós precisamos dessa lucidez, dessa clareza, porque nós nunca sabemos o que vai acontecer. Nunca. Por isso nós precisamos, a Bíblia diz, inclusive sobre isso, não diga eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque você não sabe se você vai fazer. Você não sabe. Porque só Deus sabe. Por isso nós precisamos colocar Deus para ter a certeza que nós vamos fazer as coisas.
e vamos cumprir com o propósito dele em nossas vidas. Deus quer que você tenha o melhor da terra, que desfrute do melhor. Todavia, se não souber conciliar, deixando o Senhor de lado, perderá a vida e viverá em vão. Será que Deus não está olhando para muitos e dizendo assim: o que você está desocupado? Será que Deus não está olhando para muitos e dizendo assim: filho, quantos anos perdidos? Está na hora de você dizer: eu não quero mais anos perdidos. Estou lendo com você. 93 anos não foram contabilizados. Aonde estão 93 anos? No tempo da desobediência. No tempo fora do propósito. Não está contabilizado. A Bíblia diz que é melhor entrar cego ou aleijado no céu do que perfeito no inferno. Mateus fala sobre isso. Atos 7. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês vivem agora. E nós estamos lendo em Atos, tá? Abraão foi até a fronteira. Ele seguiu seu pai Terá, que quis parar em Harã. O homem, diga comigo, que parou na fronteira. Então, Deus havia falado para sair do meio dos parentes e ir para a terra que lhe mostraria, mas parou na fronteira. Existem os cristãos de fronteira, vão até um ponto e depois param, acomodam-se. Tem muito cristão de fronteira, que só chega ali, não passa dali. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Os anos de Abraão foram contados a partir do momento em que ele saiu de Harã. Isso mostra que temos uma história espiritual que começa a ser contada quando nós fazemos o que Deus manda fazer. Não tem a história de Abraão antes. Só tem a história de Abraão a partir do momento que ele começa na obediência a Deus, fazer o que Deus mandou. Está prestando atenção ou não? Sim ou não? Eu tenho 20 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos. E quantos contabilizados? Realmente na obediência, na fidelidade. Foram 75 anos que não conta para Deus. Está aqui na história. A história espiritual dele passou a ser contada quando ele saiu de Harã e foi para Canaã. Quando ele se levantou para fazer o que Deus mandou. Então, Harã é um lugar confortável, que não tem pressão. Não é um lugar que Deus mandou você estar, mas é um lugar que muitos crentes estão. Lugar de conforto, zona de conforto, que é mais fácil. O que conta para Deus é a nossa história espiritual. Quem está entendendo, por favor? Por que é tão sério isso, gente? Porque nós precisamos aprender a contar os nossos dias corretamente e usar bem o tempo que nos resta. Diga: eu preciso aprender a contar meus dias
corretamente e usar bem o tempo que me resta. Muitos saíram da Babilônia, do mundo, caminharam bem por um tempo, mas pararam em Harã. Desde então, os anos não são contabilizados. Parados não é contabilizado. Sara deu Agar a Abraão e ele aceitou, mesmo tendo ouvido de Deus que era para esperar. E Deus cobrou dele. Ele agiu, forçou a situação na carne. E isso, Abraão tinha 86 anos quando engravidou Agar. Deus voltou a falar com ele aos 99 anos, 13 anos perdidos que Deus se silenciou. Porque ele fez diferente do que Deus havia determinado. Passou 13 anos sem falar com ele. Não aparece a voz de Deus para Abraão. Ser cristão é mais do que vir à igreja. É ser sábio para saber usar bem os seus dias. Contar bem os seus dias, não jogar tempo fora. Você pode curtir, você pode fazer muita coisa. Mas grave que a única coisa que será contabilizada para a sua vida espiritual e para a tua salvação e para o teu galardão nos céus é o que você está fazendo espiritualmente. Mais nada. Para começar, você já sabe que você não vai levar nada daqui. Você já sabe disso. Foi um período na vida de Abraão que não houve nenhuma manifestação de Deus na vida dele. E nenhum altar foi levantado para Deus. Como é sério isso? Tudo que é feito pela vontade própria na carne não é válido para Deus. Está entrando aí, gente? Sim ou não? Pergunta para quem está do teu lado, está entrando? Tá? Quando você acha que eu demoro o culto, meu excesso de zelo para você. Como disse semana passada, você acha que o culto demora também, você não entendeu nada. E se eu fizer alguma pergunta para você, você não vai saber nem responder. Então você que precisa rever seus conceitos. Seu conceito espiritual de ser de Deus. Precisa analisar isso com profundidade. Porque se eu terminar a escuta, eu falar, sobe aqui que eu quero te fazer algumas perguntas dessa reunião. Você sabe o que eu faço com os meus aqui? Todos? Me grave um áudio de 2 a 3 minutos, me encaminhe do culto de hoje, com o resumo dele, o relatório, o que você entendeu. Eu faço isso. Pergunte eles para você ver. Hoje, no final da tarde, está chegando o resumo para mim. Sabe por que eu faço isso? Porque o senhor é chato, não, pelo meu zelo por eles. E quando eu vejo que é muito superficial, eu digo, o seu entendimento foi superficial. Você não entendeu nada. Está muito superficial o seu entendimento, você não entrou, não, a palavra não chegou aí de forma revelada. Fique em pé, por gentileza. Após 13 anos, Deus voltou a falar com Abraão e pediu a ele que circuncidasse. Circuncisão significa corte na carne. Portanto, diga assim comigo, tira a carne. Ou seja, faz um corte na carne. Porque se a carne continuar dominando, princípio dos anos perdidos, seus anos estão... Não tem... Olha que lucidez que isso nos dá. Às vezes a gente está dizendo assim, que lindo, né? Eu tenho 30 anos de fé.
senhor está olhando. Não vejo esses 30 anos, meus filhos. De verdade, você está com alguns meses de fé. Agora, nós precisamos, não tem nada perdido, eu posso rever como é que eu vou, daqui para frente eu vou conduzir a minha vida. Paulo fala da circuncisão do coração. Quando nós tiramos tudo que remete à carne, decisões, vontades, paixões, desejos, ressentimentos, mágoa, raiva, falta de perdão, para cortar. No dia seguinte da circuncisão, nasceu Isaac, a promessa, a grande vitória. No dia seguinte, foi quando foi feito aquele corte, aquela aliança com Deus de verdade. Os anos de Abraão começaram a ser contados novamente a partir dos 99 anos. Você vê que até o tempo ali de Abraão foi, a Bíblia mostra, tem um tempo perdido e um tempo contabilizado. Há quantos anos você não vive nada de especial por ter parado ou desistido da fé? Não ouve mais a Deus? Que às vezes Deus está em silêncio mesmo. Você não escuta. Tome uma decisão, arranca tudo que é carnal de sua vida para viver essas promessas. Tem promessas aí para nós. Arranque tudo. Tira tudo que é carnal. Todas as pessoas que fizeram coisas na carne estão frustradas, decepcionadas. Tudo que é feito na carne não alimenta, não preenche, não é bênção, não dá paz, não dá alegria. Por isso que fica sem sentido. Ismael, filho da carne, que é o filho da desobediência, não foi bênção para Abraão, só trouxe problema a partir dali. Deuteronômio 1:2 diz assim: de 11 dias se vai do Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. 11 dias. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zereque. Período no qual pereceu o acampamento, toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Uma jornada que era de 11 dias, diga comigo, durou 40 anos. Ou seja, desocupados vagando no deserto. Para pensar. 40 anos que não foi contabilizado para nada, não serviu para nada, foi 40 anos desocupados no deserto, caminhando em círculo. Uma atitude incrédula fez com que aquela geração morresse no deserto e não entrou na terra prometida. Tempo perdido. E você sabe que essa história do deserto, ela é uma ilustração da nossa história para a entrada na terra prometida. Foi um povo ingrato que reclamava de tudo, tempos perdidos com carnalidade, atitudes insensatas e estúpidas. Salmo 84:10 diz: porque, diga comigo, vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Vale mais um dia na presença, nos átrios do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Feche os seus olhos, por gentileza.
Você pode viver um dia como se fosse 1000, ou um dia como um dia. Na obra de Deus também é assim. Você pode ter muitos anos de ministério e poucos contabilizados. Os anos que as motivações e as intenções não foram corretas, também não foram contabilizados. São anos perdidos. Judas perdeu a vida dele. Transformou-a em trevas quando saiu para trair o Senhor Jesus. A nossa idade se inicia com o novo nascimento, com a salvação. Jesus disse: é necessário nascer de novo. O Espírito Santo está falando conosco. Preste atenção nesse princípio. O princípio dos anos perdidos. Você sabe que o princípio dos anos perdidos, ele conta. Às vezes a gente diz assim, já ouvimos isso, né? Deus tem um propósito grande na sua vida. Mas como é que Ele vai cumprir esse propósito grande? Se você não entendeu ainda sobre isso. E o pior, os anos estão passando, você está envelhecendo, e esse tempo não será contabilizado. Peça o Espírito Santo para que Ele te ajude a fazer uma reflexão muito profunda. Quando você ora, qual a intenção e a motivação por trás dessa oração? Quando você jejua, será que faz de coração ou faz como um peso, como uma carga? Quando você vem à igreja, será que você não vem como um peso? Ah, tem que ir na igreja hoje. Não. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais vale um dia nos teus átrios, na tua presença, do que 1000 em qualquer outro lugar. Meu Deus, meu Deus, um dia na presença do Senhor, de entrega total, pode curar destinos, mudar completamente histórias. Peça o Espírito Santo. Chega de anos perdidos. Arã sempre vai representar o lugar que você jamais deve estar. É o lugar que Deus não está contando. Não, saia de Arã. Só contou quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, e eu vou te abençoar grandissimamente. Exaltarei o teu nome, tu serás uma bênção. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Fala com Deus. Fala com Deus. Chega de anos perdidos. Chega de jogar tempo fora. Chega. Quando nós caminhamos na carne, forçamos as coisas na carne, a colheita é tribulação. Como Ismael foi uma colheita de tribulação para Abraão. Às vezes muitos a vida não flui, não caminha, porque até agora está na carne. Só guerra, 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 só guerra. E o pior que não é guerra para vitória. Chega de anos perdidos.
Estamos na vinha para cumprir com o propósito de Deus para a nossa vida. Seja um trabalhador da vinha. Levante-se e alinhe-se definitivamente com Deus hoje. É uma oportunidade que você tem. Eu não quero mais perder tempo, Senhor. Eu não quero jogar tempo fora mais. Eu não quero gastar tempo, Senhor, com coisas que não serão em nada relevantes na minha vida, que não serão contabilizados na minha vida. Eu já perdi tempo demais. Tempo demais foi jogado fora. Está na hora de remir o tempo. Fala com Deus, rasga o teu coração. Quando essa palavra chegou para mim, eu falei, meu Deus, ô Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda que eu não quero perder uma hora mais. Eu não quero perder meio período, eu não quero perder um dia. Eu não quero perder. Eu quero que o meu tempo seja contabilizado. Eu quero que as minhas obras, eu quero ser um exímio trabalhador da vinha. Eu quero cumprir com o meu propósito. Quando você orar, ore de verdade. Quando você estiver aqui, esteja de verdade. Quando você jejuar, não faça como um fardo, como um peso. Não trate as coisas espirituais com peso, como coisas menores para você. Eu já falei sobre isso. Quando você trata as coisas de Deus como menor, Deus vai te tratar como menor. Está na hora de tomar decisões. O tempo está passando, você está envelhecendo. Quanto tempo resta? Chega de ilusão. Chega de ilusão. Deus tem muito para fazer e te usar. Mas cuidado, porque o que vai contar é a intenção e a motivação certa. Peço o Espírito Santo, não me deixe iludido, não me deixe enganado. Não, Espírito Santo, não me deixe iludido. Eu não quero jogar tempo fora. Eu não quero mais. Eu quero cumprir. Eu não quero que esse princípio dos anos perdidos não caminhe mais na carne. Porque o tempo que você caminha na carne são anos roubados de você. O tempo que você caminha no seu próprio propósito, não de Deus, são tempos perdidos. Não são contabilizados por Deus. Não. Deus está falando com muita gente aqui hoje. Aliás, Deus fala conosco profundamente. Peça ao Espírito Santo. Eu quero zerar minha vida. Eu quero zerar minha vida aqui hoje. Eu quero colocar minha vida no teu altar, Senhor. Eu não quero mais anos perdidos. 13 anos Deus ficou em silêncio com Abraão, porque Deus já tinha dado a direção a ele, mas ele foi seguir sua própria direção. Era 11 dias para entrar na terra prometida. Virou 40 anos. Sabe por que virou 40 anos? Porque começaram a fazer do seu jeito. Andar na carne. Não, tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje. Não jogue seus anos fora. Eu sempre falo, nós só temos essa vida, não temos outra. Você só tem essa vida. Eu só tenho essa. Se muitas pessoas têm jogado a delas fora,
nós não vamos fazer isso com a nossa. Se muitas pessoas têm brincado de ser cristão, não tratam a Deus com seriedade, as coisas de Deus são menos importantes para elas, vamos nós. Fala: Deus, eu quero me levantar, Senhor. Eu quero me levantar e com força total. Eu quero me levantar nesse domingo com força, com unção. Chega de ilusão. Chega de ilusão. Quero recomeçar. Você pode fazer essa oração. Ter um novo coração e nada vai mudar a minha decisão. Aleluia. Me entrego em teu altar. Nós nos entregamos, Senhor. Eu estou. Põe o teu Espírito em nós. Coloca o teu Espírito em nós. Coloca o teu Espírito em nós, Senhor. Coloca o teu Espírito em nós, Senhor. Eu quero recomeçar. Oh, Espírito Santo, toma as vidas. Toma os corações. Toma os corações, Espírito Santo. Toma os corações. Toma os corações. Toma os corações. Toma, Espírito Santo. Toma. Toma. Aleluia. Eu quero recomeçar. Coloca dentro de nós um coração. Um novo coração, Senhor. Diga a Deus: eu quero um coração novo, Senhor. Eu quero um coração novo, Senhor. Eu quero um coração novo. Estou em tuas mãos. Coloca dentro de nós, Senhor, um coração novo. Um coração faminto. Um coração sedento. Coloca dentro de nós. Como o Senhor disse, eu já encontrei um homem que vai fazer tudo que eu estabelecer, que foi Davi. É o tipo de pessoa que nós sejamos, Senhor, esse homem, esse modelo de homem, esse modelo de mulher, que amam, Senhor, acima de todas as coisas, que cumpre com o teu propósito. Um povo separado, um povo que prioriza o Senhor. Queridos, tome decisões aqui hoje. Reveja a tua vida, reveja a tua agenda. Pare de tirar de você, porque vai te fazer falta. Pare de tirar de Deus, porque vai te fazer falta. Tire de você. Se você tem que sacrificar alguma coisa, não sacrifique o de Deus, sacrifique o seu. Eu tenho que trabalhar, então levanta mais cedo. Eu tenho que fazer determinada coisa, então sacrifica o teu tempo para depois. Porque esse tempo vai te fazer falta. Ele está sendo roubado de você. Separe. Tome decisões aqui hoje importantes. Tome decisões, seja pessoas, amigos, trabalhos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Deus quer relacionamento. Deus quer um povo que se relaciona com Ele. Deus quer um povo que o ama. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte.
Saia daqui hoje como um homem espiritual. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Aleluia. Vou mergulhar no teu rio. Vai, Espírito Santo. Mergulhar no teu Vai, Espírito Santo. rio. Levanta a tua igreja com força. De tuas águas. Levanta a tua igreja, Senhor. Beber da tua Levanta um fonte. povo que te ama. Vou mergulhar. Levanta um povo que te adora. Vou mergulhar. Levanta, Senhor, Eu uma geração forte de adoradores. beber de tuas águas. Levanta, Senhor. Eu quero Seja levantado aqui hoje. da tua fonte. Seja vivificado aqui hoje. Mergulhar. Seja. Eu vou. E que você saia daqui hoje como um verdadeiro adorador. Que adore em espírito e em verdade. Que ama a Deus acima de todas as coisas. Que o prioriza acima de todas as coisas. Diga isso a Ele. Eu te amo, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso a cada dia mais. Eu vou buscá-lo intensamente. Eu quero amá-lo. Oh, Espírito Santo, coloque esse amor em nossos corações. Coloque, Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Beba dela. Quem beber dessa água jamais voltará a ter sede. A Bíblia diz isso. Quem beber dessa água jamais voltará a ter sede novamente. Tudo que você beber, tudo que você fizer, em pouco tempo você terá sede e fome. Mas o que você faz em Deus, a tua sede, a tua fome será totalmente saciada. Sinta-se fluir. Deus manda essa palavra. Ele te ama. Ele tem coisas novas para você. Ele não quer mais que você tenha anos perdidos. Ele não quer. Ele quer que todos os seus anos sejam contabilizados. Anos de bênçãos, anos de glória, anos poderosos. Termine bem. Termine bem. Não basta ter começado bem. Termine bem sua jornada. Termine. Aleluia. Eu quero beber de tuas águas. Nós queremos, Senhor. Eu quero beber da Nós queremos, tua Senhor. fonte. Vou mergulhar no teu rio. Nós queremos, Senhor. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber Nós da chamamos. tua fonte. Vou mergulhar. Eu vou. Toca corações aqui hoje. Muda corações, Senhor. Eu quero beber Muda. de tuas águas. Cura destinos aqui hoje, Senhor. Beber da tua fonte. Cura destinos. Mergulhar no teu rio. Eu vou. Sinto fluir. Sinta. Deus te chamando para um novo tempo. Ele está nos preparando para 2023. Para viver um novo tempo, um tempo de glória. Para remir o tempo, acelerar processos. Dê a Deus o que Deus está pedindo a você. Não jogue tempo fora mais. Comece um processo para remir o seu tempo e acelerar processos na sua vida. Que todos os seus dias, semanas, meses e anos sejam contabilizados, porque você é um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. É um verdadeiro adorador. Faça de nós, Espírito Santo. Faça de nós verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram
em espírito e de verdade. Troque corações aqui hoje. Se tem um tipo de pessoa que o Senhor tem procurado e é semelhante a Davi, dê a nós um coração novo, Senhor. Um coração sedento, faminto. Chega de perder tempo. Os tempos perdidos só retardam bênção, faz a gente ficar caminhando no deserto, dando volta, giro, roda, 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 roda e não sai do lugar. O tempo da precipitação nos faz calar o Senhor, não ouvimos o Senhor falar. Não, Senhor. Gere aqui hoje, Espírito Santo, que nasça aqui hoje, nessa reunião, homens novos, mulheres novas, nascidos de novo. Gera novas criaturas, homens e mulheres nascidos de novo. Gera de clareza, de lucidez. Não, Senhor, chega de cumprir com protocolo. Fazer por fazer, estar por estar. Chega. Que tudo que nós fizermos, que haja recompensa, porque nós somos os trabalhadores da vinha. E todo trabalhador recebeu sua recompensa. Não, que o Senhor não olhe para nós e diga: por que você está o dia inteiro desocupado? O dia inteiro significa uma vida toda desocupados. Fala profundamente aos corações. Fala às mentes e aos corações. Que nenhum de nós venha terminar esse ano do mesmo jeito, Senhor. Que nenhum de nós, da mesma forma. Mas que possamos terminar muito melhores. Que não entre em 2023, não é só os problemas. Que não entre a mesma pessoa. Que não sejamos a mesma pessoa. Que nós possamos entrar em 2023 uma versão muito melhor. Muito mais crescidos, evoluídos, muito mais lúcidos. Principalmente com a mente do Senhor. Não, chega de mente de cemitério, onde só há mortos, onde só há o passado. Chega dessa mente de escassez. Gera aqui hoje novas criaturas. Que nós possamos sair daqui como nascidos de novo. Pega o teu propósito, por gentileza. Eu oro, Senhor. Eu oro com todos pelo propósito de todos. Nós temos feito declarações poderosas. Que nós vamos entrar em 2023, mas essas situações não vão entrar conosco. Mas acima delas, Senhor, eu oro hoje, que não entre as mesmas atitudes, comportamentos, porque muitos estão esperando um ano novo. Quando entramos no ano novo, tudo novo, novas expectativas, mas nós temos aprendido que o ano novo começa em nós. Não tem ano novo para quem continua velho. Levanta o teu povo. Abençoe, Senhor, todos que estão no propósito conosco. Que haja grandes viradas, grandes reviravoltas ainda este ano. Cura os enfermos. Abra as portas que estão fechadas. Que haja definições no mundo espiritual, liberações no mundo espiritual, para coisas maiores, Senhor. Meu Deus, aquilo que não aconteceu, Tua palavra nos mostra que tem orações que foram respondidas imediatamente, outras foram respondidas em 24 horas, todo problema estava resolvido, outras em 48 horas, outras em apenas 3 dias. O Senhor pode fazer tudo. O Senhor disse a Josué: se preparem, porque em 3 dias vocês vão começar a tomar posse da terra. Eu acredito, Senhor,
Eu acredito em grandes viradas, eu acredito em grandes reviravoltas, eu acredito em grandes mudanças. Eu quero declarar, profetizar vitórias, mudanças. Levanta teu propósito, por gentileza. Eu quero concordar com as vitórias de cada um, Senhor. Eu quero declarar grandes viradas. Senhor, em 3 dias o povo começou a tomar posse da terra prometida. O Senhor disse que qualquer coisa que o homem destruísse, em 3 dias o Senhor pode reconstruir. Então levanta, meu Pai, levanta o teu povo, dê vitórias ao teu povo. Em 7 dias a muralha de Jericó caiu. Oh meu Deus, então como o Senhor não pode fazer ainda este ano, agora em dezembro, o Senhor pode, e nós cremos, meu Deus. Abençoe a todos. Eu quero determinar as vitórias de todos. Eu quero profetizar grandes mudanças, grandes reviravoltas, para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu profetizo, é o que eu determino, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Para Jesus, bem forte.